Pronto, tá gravando. Então eu sempre me identifiquei muito com. Peraí, também tem que ver o microfone aqui. Tá com o microfone. Microfone ok também. Então eu sempre me identifiquei muito, cara, com a cultura geek, né? Então eu sempre estive lá bem presente e a área de TI pra mim também foi uma parada que aconteceu no início da minha vida ali. Sempre trabalhei com lan houses, provedor de internet. E assim eu fui caminhando até trabalhar numa empresa que era uma empresa portuária. E eu trabalhava na área de TI lá. E lá, cara, eu fui apresentado ao mercado financeiro. O mercado financeiro me encantava demais porque, porra, esse lance de compra e venda era uma parada fantástica, assim, e tudo através de uma plataforma. Então eu passei a estudar muito sobre day trade, comecei a procurar entender mais, mas não operava. Eu não operava porque, para mim, meu entendimento sobre tudo aquilo ali era insignificante para ganhar dinheiro lá. Porque o mercado financeiro é muito simples. Para você rir, alguém tem que chorar do outro lado. Então, quem tá chorando do outro lado? Quem eu vou fazer chorar do outro lado? Porra, é um cara com 30 anos de carreira, uma instituição, anos de estrada no mercado. Porra, eu vou ganhar de uns caras desses? Então tem que estudar. E aí eu procurei estudar, mas não fazia nada, só estudar. Até que um dia um amigo, um colega de trabalho, chegou até mim e falou assim: pô, Kefron, tu é um cara que gosta de estudar o negócio do mercado financeiro, né? Já tem um conhecimento ali e tudo mais. Você não quer me ajudar, meu, a fazer um- uma estratégia para ganhar dinheiro com aposta no futebol? Eu falei, porra, mano, aposta no futebol é sacanagem, né? É, não tem como ganhar, mano. Você tá falando de cassino. Cassino é cassino. Isso ali foi feito pra te perder dinheiro, pô. Não, mas dá pra fazer e tal. Eu falei, não, tudo bem, eu vou te ajudar. Como amigo, eu vou te ajudar. Mas eu vou te falando que isso não vai dar certo, tá? E aí, eu fui lá com ele, procurei entender, tentei trazer pra dentro da casa de aposta da época lá, não vou citar nomes aqui pra não, né? Mas tentei trazer pra casa de aposta a mesma dinâmica de compra e venda da exchange. Então eu queria tentar entrar numa operação e sair, só que a casa de aposta, como vocês bem sabem, ela não facilita a sua saída. E você, principalmente naquela época, né? Hoje ainda tem ainda os cash out bem roubado, mas tem, naquela época não tinha. Então eu tinha que criar meios ali de entrar numa operação e sair através de outras operações em outros lugares. Mano, era algo bem complexo. Só que deu certo. E a gente começou a fazer dinheiro ali, né? Devagarzinho foi fazendo. E, e depois a gente começou a colocar um pouco mais de dinheiro. Não demorou, a casa foi lá e bloqueou a conta dele. E aí eu voltei e caí na real. Falei, porra, por isso, mano, que eu falei que essa porra não funciona. A gente acertou a mão aqui, eu até me empolguei, fiquei empolgado com tudo aquilo, mas os caras bloquearam e é isso, mano. É assim que cassino funciona. E aí eu parei, não fiz mais, né? E a minha esposa foi quem chegou comigo mostrando a primeira exchange, né? E aí ela, pô, mostrou, falou assim, olha, eu acho que isso aqui é diferente. E era muito diferente, né? Porque tinha um lei. E aí eu comecei e falei, ah, cara, só de bater o olho, eu já vi que era diferente. Que não era o mesmo da capa, porque dava pra entrar e dava pra sair. Pra mim isso foi muito claro. Eu bati o olho e falei, cara, aqui dá pra entrar e dá pra sair. E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Por isso que eu me identifico muito com o modelo de trabalho do Ricardo. Porque o Ricardo, ele sempre trabalhou com números, né? E eu sempre fui do lado dos números. Eu não tinha um conhecimento vasto de futebol. Eu gostava de futebol, mas eu não era aquele cara técnico para bater o olho ali e entender o que estava rolando em campo. Então eu passei a me dedicar em relação aos exchanges. E de que maneira isso aconteceu? Porque é o seguinte, no local onde eu trabalhava, eu não conseguia assistir os jogos. Eu só tinha acesso à página da Exchange. E eu não tinha os jogos. Só que eu queria muito fazer aquilo dar certo. Então, eu não transformei esse cenário em uma limitação. Eu entendi que era aquele meu cenário que eu tinha, era aquilo ali que eu ia usar para trabalhar. E eu tenho uma premissa muito forte para todo tipo de negócio que eu me envolvo.
e eu preciso desenvolver um conhecimento para atuar naquilo ali, eu sigo o dinheiro. Então, assim, nas apostas, essas empresas, essas plataformas, onde essas plataformas mais investem em grana para fazer isso aqui funcionar? Porra, era em dados. E o que eram os dados na plataforma? As odds. Então a precificação do mercado era onde as plataformas mais investiam grana. Então eu falei, porra, é disso aqui que eu preciso entender. E eu segui esse caminho, fui para as odds. E eu comecei a me alimentar disso. Eu era tão sequelado que eu cheguei a um nível de entendimento que o mercado tinha padrões de movimento, já levando isso do mercado financeiro. Olha como é que tudo vai fazendo lógica, né? Tudo levava do mercado financeiro. Eu falei assim, cara, preciso entender se isso aqui tem padrão de movimento. E aí eu comecei a gravar as telas dos jogos na Exchange para depois transcrever essas odds. A cada mudança de odd, eu transcrevia a odd lá do Match Odds e tudo mais para um Excel para gerar gráficos, para me entender se tinha padrão de movimento aquilo ali. E foi dessa forma que eu descobri que dava para saber quando o favorito estava jogando melhor, pior, se a expectativa dele estava aumentando, se o jogo estava indo para um under, estava mais over. Porque no gráfico tudo isso começou a ficar muito claro para mim. E aí eu comecei a fazer alguns treinamentos, conheci o Juliano Fontes primeiro, né? Foi o primeiro cara que me trouxe muito da visão lógica de como é que funciona uma exchange. Né? E o cara que conectou essas informações para mim foi o Ricardo, porque trabalhava com dados. E eu só trabalhava com dados, eu não trabalhava com stream. Eu não tinha isso. Então, odd e odd. Não tinha scanner, não tinha stream, não tinha nada. Eu só tinha odds, o que era tudo que eu precisava. E assim eu fui desenvolvendo um trabalho, aprendendo, e as coisas foram evoluindo cada vez mais. E aos poucos eu fui agregando mais informações ao meu trabalho, traduzindo aquilo que a odd tinha em precificação versus comportamento para inputs comportamentais. Foi quando o scanner surgiu. Foi ali, depois de tudo isso, que eu comecei a ter uma clareza em relação ao visual, comportamento em campo, tá? Então, tudo isso aconteceu dessa maneira. E o mais legal de tudo é que tudo isso sempre ficou muito explícito para mim, tudo que eu aprendi depois das odds, que estava tudo pronto nas odds. Vocês vão, no decorrer desse processo aqui, entender que aquele comportamento que você quer saber se tem para entrar no mercado ou não, já está incluso na odd. Está tudo incluso na odd. O mercado já calculou tudo para vocês. Tudo. Então, se você é aquele cara que assim, porra, eu não sou bom com números. Eu, por exemplo, número para mim só no papel. Não me faça coisa de cabeça que não é minha praia. Mas o mercado está tudo pronto. Todas aquelas equações que a gente gosta de olhar, que a galera gosta de mostrar e tudo mais, está tudo calculado pelo mercado. Então eu sou um cara prático em relação àquilo que eu preciso para buscar a grana. Entendeu? Eu estou sempre atento àquilo que o mercado está me entregando. Então a minha referência de trabalho, galera, sempre girou em torno do mercado. Tudo sempre foi mercado. Tudo sempre foi mercado. O mercado para mim não erra. E quanto mais assertivo ele é, melhor para as minhas operações, melhor para o meu trabalho. Entendeu? Ou seja, o que eu estou prestes a começar a compartilhar com vocês não são as decisões que o Kefren toma. Não são as coisas que o Kefren acha. São as coisas que o Kefren aprendeu a ler no mercado. O mercado faz o trabalho por nós. O nosso trampo é aprender a ler. Eu tenho que aprender a ler. Ler aquilo que o mercado está me entregando. Se eu sei ler aquilo que o mercado está me entregando, eu sei o que eu tenho que fazer. Isso ficou claro para vocês, pessoal? Fez sentido agora? O porquê das odds, o porquê de tudo? Então podemos continuar, né? Somos 81 pessoas aqui. Olha que beleza. Então, basicamente foi isso, tá? Então, dali pra frente as coisas foram se desenvolvendo. Só que eu sempre fui muito low profile, mano. Muito low profile. Tanto é que só foi aparecer bem depois ali, falando sobre ódio, enfim. Aí sumi de novo e voltei pra cá, pra fazer o projeto acontecer.
Então, essa foi minha primeira história, né, nas apostas. Dali a coisa foi acontecendo. Então, assim, pra gente começar, tem uma historinha muito famosa. Quem conhece a historinha aqui? Eu já contei ela uma vez aqui pra vocês e hoje eu vou contar porque tem que ficar gravado aqui, tá, galera? Me perdoe, mas eu preciso contar essa história de novo. Que é a nossa história famosa do shopping de luxo. E a penitenciária, meu? Essa história tem que estar aqui, mano, porque ela resume de maneira até engraçada o conceito sobre valor. De novo! E aí, pra galera que nunca ouviu, é uma história que vale a pena. Pô, me digam aí, vocês que já ouviram a história. Vale a pena ou não vale a pena, pô? É o conceito que todo mundo tem que ter em mente, né? Então vamos contar essa história porque ela vai servir pros indicadores lá na frente. A história do shopping de luxo é uma história sobre onde está o valor. Onde está o valor nas operações que a gente faz. Porque tem muita gente que olha pra odd e se eu perguntar pro cara assim, mano, essa odd tem valor pra fazer esse back ao favorito? Tem muita gente que vai se enrolar. Não vai saber dizer se tem ou não, entendeu? Não vai saber dizer. E a Fernanda aqui brincando. Então assim, não vai saber dizer. E eu posso garantir pra vocês que tem como saber. Pô, a gente bate o olho na odd, a gente sabe o que tem ou não pra fazer ali, tá? Tudo isso com essa historinha que eu vou contar pra vocês aqui, ó. Então imagina o seguinte. Era uma vez um corretor de imóveis. Esse cara trabalhava com compra e venda de imóveis. E um dia ele encontrou ali um anúncio de um apartamento em um condomínio que muito interessou e ele foi lá ver porque ele poderia comprar aquele apartamento e revender. Conceito ridículo de compra e vendas, tá, gente? Conceito ridículo de compra e vendas que a gente vai aplicar ao mercado. Muita coisa que vocês vão ver no mercado, vocês vão ver que eu levo da vida real, mano. A gente traz da vida pra cá pra dentro e vice-versa. O mercado é o retrato do que a gente faz na vida. Acreditem, mano. Se você é um louco no mercado, você é um louco na vida. Quando vocês entenderem essa pegada aqui, vocês vão. A mente de vocês vai explodir. Então, assim, esse cara era um corretor de imóveis, ele comprava e vendia imóveis, ele encontrou esse imóvel, um apartamento em um condomínio, e ele foi lá pra checar o apartamento. Chegando lá, o cara. Na época o apartamento era barato, tá, gente? O cara cobrou lá do apartamento um valor. Vou botar aqui R$ 200.000. Apartamentinho. Tá lá. E só com o valor daquele apartamento eu pergunto pra vocês: já dá pra comprar por 200 mil? O que vocês fariam se vocês fossem comprar um apartamento pra vender e o cara desse o preço pra vocês 200 mil? Como é que você sabe se é vantajoso ou não comprar aquele apartamento pra vender? Você compraria pelo preço que ele tá colocando lá ou você faria alguma outra coisa antes? Coloquem no chat aqui, vamos interagir porque eu sou um cara que gosta de fazer todo mundo participar. Aqui compraria até dois. Pesquisa de preço para comparar, né? Uma avaliação, analisaria o local no bairro, né? Pesquisa de mercado. Então o que o nosso corretor fez? A primeira coisa foi olhar se existiam outros apartamentos naquele condomínio também à venda. E outros que foram vendidos, que já foram comercializados. Para ele ter uma referência de quê, gente? De preço. Será que esse cara tá me cobrando caro em 200 mil? Pô, preciso saber. Será que esse cara tá desesperado, querendo ir embora, já colocou um preço abaixo do mercado? Então, a primeira coisa que o cara faz, ele fez ali, foi confirmar se o preço estava em dia frente a outros apartamentos dentro daquele mesmo condomínio. E aí, digamos que o nosso corretor viu que o preço estava justo. Preço de mercado, 200 mil. Ótimo. 200 mil. Mas e aí? Para comprar esse apartamento e vender depois, pagar o preço justo, o preço que vale o apartamento, é interessante para o nosso corretor, galera? Não, né? Ele precisa pagar menos, não é isso?
Tem que pagar menos de 200 mil para ter valor naquele apartamento. Certo? Todo mundo comigo na mesma página? Exato. Beleza. Só que o dono do apartamento, o proprietário, estava irredutível. Não tiro um centavo da minha proposta. É 200 mil. Se quiser, bem. Se não quiser, passa sábado. Vai embora porque não vou vender. Aí o que o nosso corretor fez? Nosso corretor saiu e foi dar uma volta no bairro para conhecer ali as redondezas de tudo aquilo ali, para ele ver se tinha como trazer alguma informação que pudesse agregar valor para aquele apartamento, para que justificasse aquele preço, porque ele quer muito aquele apartamento. E aí esse cara começa a fazer o quê? Ele começa a perguntar para as pessoas ali próximo ao condomínio qual é a do bairro, o que tem ali no bairro, escola, o que tem aqui no bairro. E aí pergunta aqui, pergunta ali, a galera fofoqueira, gosta da fofoquinha, né? Aí um fofoqueiro vai lá e fala pra ele bem assim, cara, aqui no bairro não tem muita coisa, mas o que eu sei é que ali onde você quer comprar o apartamento, vão construir um shopping de luxo. E aquele teu condomínio, ele vai ser incorporado a esse shopping de luxo, ele vai estar no mesmo condomínio. Agora, senhoras e senhores, pagar 200 mil naquele apartamento, ficou caro ou ficou barato? Porra, ficou barato, né? Shopping de luxo, o condomínio vai estar lá dentro, vai ser incorporado, 200 mil, tá barato. Beleza. E aí, digamos que o nosso corretor continuou andando. Continuar aqui vendo mais informações aqui e tudo mais. E aí vamos simular o seguinte, que ao invés de receber a informação que seria construído um shopping de luxo, o fofoqueiro contou para ele o seguinte: ali ao lado do condomínio, onde o senhor quer comprar um apartamento, ao invés de construir um shopping de luxo, vão construir uma penitenciária. Aí eu pergunto para vocês, os 200 mil ficou caro ou ainda tá barato? Aí desandou. Ficou caro. Ou seja, o que a nossa história quer nos contar? Vocês perceberam que nós conseguimos valorizar e desvalorizar absurdamente a nossa possível operação de compra sem o proprietário do apartamento nos conceder R$1 de desconto? Coloquem no chat. Perceberam isso? O proprietário do apartamento não me deu nenhum real de desconto. Mas, numa simples zapeada ali no bairro, conseguimos valorizar e desvalorizar o apartamento de maneira absurda. Quem é o dono do apartamento? É o mercado. É a nossa exchange. Quem são os vizinhos que eu desci e fui perguntar na rua sobre preço? São os mercados correlacionados, que estão amarrados àquele condomínio, porque todo mundo está junto ali. E os mercados correlacionados, eles são fofoqueiros, eles não escondem nada. Se você for lá perguntar se um favorito tem potencial para tomar gol contra, ele vai entregar para você. Então, de vez em quando, e sempre, quando abrimos um mercado para analisar o jogo, e saímos do Match Odds, onde nós queremos comprar um apartamento, por exemplo, a simples caminhada nas vizinhanças ali do Match Odds
os vizinhos podem nos fofocar se lá no Match Odds vamos construir um shopping de luxo ou uma penitenciária. Sem sequer receber uma vantagem, um tique sequer do mercado. Simplesmente porque você resolveu dar uma volta pelo bairro. É uma história legal ou não é? É uma história legal ou não é? Porque nessas horas que a gente pega o microfone, ó, e plau! Ai, cara, vocês são os melhores, mano. Essa é a história do shopping de luxo e da penitenciária, que por sinal viraram indicadores, né? Então, aconteceu, eles viraram indicadores e deixamos o nome ali de shopping de luxo e penitenciário em homenagem a essa história que ajudou muita gente a entender sobre valor nas operações. Tira o casé, né? Ah, deixa o casé aí. Tá tudo certo. Beleza? Como eu disse pra vocês, tudo que acontece lá fora acontece aqui dentro. Tem um shopping popular. Cara, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, Marcelo. Teremos oportunidade de falar sobre ele. Beleza, senhores? Então tá, entrega aqui a história. Então, como eu disse pra vocês, tudo que a gente enxerga no mundo em que nós convivemos, a gente aplica aqui dentro. Isso é muito louco. Porque como eu disse pra vocês antes de contar essa história, se você é um cara que não se dá bem com o seu controle, com a sua gestão, controle emocional, não busca conhecimento para minimizar os impactos emocionais e tudo mais, você é exatamente isso na vida real aqui fora, mano. Quer saber quem é a pessoa que está aí com você? Pede pra ela abrir o profit dela do teu lado. Você vai saber se ela é confiável ou não. No ato, no ato. Então, assim, não tem jeito, cara. Tem muita coisa que a gente traz daqui de fora pra dentro do mercado e é um entendimento que pra mim faz muito sentido. E, porra, ó, esquisito ali. Beleza, gente? Então é isso. Essa é a história que eu queria compartilhar com vocês pra gente começar agora a falar sobre mercado. Então vamos refazer agora aquela análise que eu costumo fazer com vocês, mas agora com este conceito e trazer para vocês referências de odd para tudo aquilo que vai traduzir uma informação ou não para vocês ali utilizarem em relação à leitura, análise de vocês, desenvolvimento de indicadores, tudo. Beleza, pessoal? Dúvidas até aqui ou posso seguir? Então bora. Deixa eu trocar aqui a tela. E sim, eu tô. Mano, eu tô mentindo. Eu tô mentindo aqui, gente. Olha aí. Montei um negocinho aí, ó. Os mentorados vão ter o seu momento aqui de nostalgia. Acabou o caderno aí? Bom, vamos lá. Aqui eu montei uma brincadeira que eu fazia com os mentorados. Que eu dizia pra eles o seguinte: meu, o que a gente fez, nós fizemos, a gente fez sacanagem. O que nós fizemos ali no exemplo da história no shopping de luxo foi uma espécie de entrevista. Entrevista com quem? Com os vizinhos, né? E não poderia ser diferente aqui pra gente, né? Então, o mercado, quando a gente vai analisar o mercado, nós fazemos uma espécie de entrevista com o mercado. E o mercado entrega pra gente esse cenário aqui, ó. Os sesquetos. Ah, cara, pra frisar. A gente faz uns trocadilhos assim que é pra poder gravar na mente. Quem são os sesquetos? Os quens, os quais e os quantos. Ah, tá vendo esse baqueteiro, galera? Você não faz ideia. Beleza? São as perguntas que a gente faz pro mercado para saber as informações que a gente precisa para levar como referência pro live. Ok? Bom, então aqui eu tenho primeiro. Qual a primeira pergunta que a gente faz pro mercado? Quem vence o jogo? Porra, quem vence o jogo? Quem marca gols? Quantos gols são esperados? Quais são os placares mais esperados? Qual é o evento mais esperado lá no Match Odds do HT?
Quantos gols são esperados no primeiro tempo? Tudo isso aqui a gente já analisa, a gente já vem fazendo isso, vocês já têm um conhecimento relativamente claro em relação ao que eu faço, mas hoje a gente vai um pouco mais a fundo, eu vou falar um pouco mais sobre algumas odds, tá? Os detalhes entre as odds, que vai separando ali os homens dos meninos, as mulheres das meninas, né? Porque primeiro, mais uma vez aqui, parabenizar que o público feminino está presente aqui na nossa sala, tá aqui. Beleza? E dentre essas perguntas, o que nós avaliamos? A expectativa e a confiança. Porque para o mercado é muito fácil tu chegar lá, olhar o match odds, e aí, quem vence? Ah, é o favorito. Ué, tá ali, é o favorito. Tá, mas qual é a expectativa do mercado em relação à vitória deste favorito? Como é que ele vence? Qual é a confiança do mercado? E essa confiança, ela dita pra gente o tipo de comportamento que eu vou monitorar e aceitar para uma possível operação. Faz sentido, galera? Vão participando aí comigo. Que eu não quero que ninguém perca nada, porque vocês vão trabalhar com... validando a operação que eu vou estar junto, mano. Vocês têm que estar tudo profissionais. Beleza? Então assim, galera. Vamos seguir adiante então. Vamos entender como é que funcionam essas perguntas aqui junto com o mercado. Aí eu vou fazer o que agora? Eu vou vir aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ah, que isso, cara! Então, olha só, quando perguntamos quem vence o jogo, quem nos responde é o Match Odds, o mercado de resultado final. E essa resposta, ela traz alguns níveis de confiança através dos tipos de favoritos. Então, o nível de confiança é medido através dos tipos de favoritos. E o primeiro favorito quem é? O hiper favorito. Aí do lado eu coloquei ele para vocês, ó. Gente, isso aqui tá sendo gravado, tá? Então, se preocupem em olhar tudo aqui, anota depois. Depois vocês vão lá e transcrevem aqui tudo que eu tô colocando. Que é preciso aprender. Primeiro foco é aprender, depois tu revisa. E eu tenho um primeiro favorito ali que é o hiper favorito. O hiper favorito é o cara precificado com odds ali de 1,01 até 1,20. Este cara, ele é precificado com 3 gols. Esse cara, a expectativa que o mercado tem em relação a ele é um cara que joga sozinho em campo, meu. Ele domina, ele constrói oportunidades, ele é quase gol o tempo inteiro. O tempo inteiro. Só ele entra em campo. O outro time não toca na bola. Qualquer comportamento diferente disto, o mercado está sendo forçado a trabalhar alguns ajustes. Tá? Então, esse aqui é um primeiro cenário aqui de um primeiro favorito e o nível de confiança. Ou seja, um hiper favorito, ele traz a expectativa de vitória e o nível de confiança dele é o nível de confiança de um hiper favorito. E o hiper favorito, ele carrega esse contexto em relação às expectativas do mercado. É por isso que é tão difícil trabalhar back a hiper favorito. Porque o mercado tem uma expectativa tão alta que você já não tem mais gordura para trabalhar um hiper favorito que pode jogar ainda mais. A gordura é muito pequenininha. Ela vai trabalhar apenas em cima da expectativa de gol. Então tu tem que ser muito cirúrgico para trabalhar um hiper favorito. Tá? Bom, beleza. Porra, tá faltando uma água aqui, mano. Boca seca. Seguindo do hiper favorito, eu tenho o super favorito. O super favorito possui odds que vão de 1.21 a 1.40. Tá? A 1.40. E aqui o mercado precifica o quê? Ele começa a sair do placar de 3-0 e vai para o placar de 2-0. Ele precifica uma vitória tranquila, uma vitória de um favorito que tem o mesmo comportamento, só diminui a quantidade de gols. Tá? Mas ele domina, ele cria, ele oportunidade de gol o tempo inteiro, ele não deixa a outra equipe jogar. Tá bom? Mas aqui o mercado já começa a entregar uma pequena fagulha de alguma coisa ou outra que este favorito pode permitir contraposição. Tá? Mas é muito pequeno. Então a expectativa do mercado é essa. Esse é o nível de favoritismo do mercado em relação ao nível de confiança. Seguimos ali para o próximo favorito, que é o favorito forte, de 1,41 a 1,70. Daqui, de 1,41 para 1,70, o mercado continua contando com 2 gols do favorito.
mas ele já começa a mudar as suas prioridades, ou seja, ele diz assim, olha, ele ganha por 2 gols, mas ele toma gol. Ele toma gol. Então o mercado já começa a trabalhar este gol contra a posição do favorito. Beleza? E de 1,71 a 2,10, temos o favorito fraco. Este favorito fraco, em especial quando estamos ali a 1,8, 1,80, é o que nós chamamos de um possível falso favorito. Esta zona aqui é uma zona que para Match Odds é muito interessante, porque ele traz o melhor dos dois mundos que a gente vai aprender aqui, tá? Sobre as movimentações de mercado. Que seriam o quê? Quanto mais confiança, menos o mercado vai se ajustar naquela odd. Menos movimentações o mercado vai praticar durante o jogo. Tá? Quanto mais confiança, menos movimentos de ajustes naquela odd o mercado vai praticar durante o jogo. E os movimentos que o mercado irá aplicar são consistentes, ou seja, eles são menores, mas consistentes. Quando um time tem pouca confiança, ele carrega só a expectativa, o mercado ele é tudo menos consistente. E os movimentos que ele pode aplicar durante o live são muito maiores, porque o mercado muda de ideia o tempo inteiro. Ele muda de lado o tempo inteiro. Por quê? Porque ele não tem confiança. Tá? Ele não tem confiança. Simples assim. Beleza? E aí eu tenho o último favorito ali, que é o favorito por odds, que são odds 2,10 e menor do que a do adversário. Ou seja, a odd do favorito é menor que a odd da outra equipe. Deixa eu voltar aqui para a tela de vocês. Tá, tô gravando aqui, eu vou subir em outro lugar e aviso vocês onde eu vou colocar, tá bom? Então, esses são os tipos de favoritos. E os tipos de favoritos são os níveis de confiança que a gente trabalha do mercado. Cada nível de confiança é traduzido em uma expectativa de comportamento em campo. Até aqui, ok, galera? 100%? Coloque no chat aí para mim estar acompanhando. Beleza. Então, vamos seguir. Então, esses aqui são os tipos de favorito. Mas e aí? O que a gente faz com isso, né? Vamos pro próximo aqui. Olha aí, alguém começa a ficar interessante. O que acontece? Equipes precificadas com muita confiança são equipes com um comportamento já incluso aonde? Lá na odd. O mercado já colocou comportamento no preço, mano. Por isso que ele oscila pouco. Porque o comportamento, aquilo que aquela equipe pode entregar já está precificada. Quanto mais confiança, maior a eficiência daquela equipe em relação àquilo que o mercado está depositando confiança. Então o comportamento já está precificado. Por isso tem jogos que eu não espero por comportamento para fazer alguma coisa. Eu só preciso da odd. Beleza? Logo em seguida, vamos falar direito aqui, né? Equipes com pouca ou sem confiança, o comportamento será precificado durante o live, ou seja, durante o jogo. Então aquelas odds equilibradas que a gente costuma analisar ali, são odds que trazem pouquíssima confiança. Em alguns mercados correlacionados também. Então essas odds que não trazem confiança na precificação, o mercado, por não ter informações que traga confiança, ele vai construir essa confiança durante o live. Ele vai precificar o comportamento, a mudança, o ajuste que você vê da odd lá, nada mais é do que o mercado traduzindo em odd para você o comportamento que ele está assistindo em campo. É por isso que eu brinco com a galera, e é sério. Eu falo assim, cara, o nosso trabalho não é o futebol, não é saber sobre o futebol. Nosso trabalho é entender o mercado. Quem tem que entender de futebol é o mercado. Nós assistimos o jogo de futebol através dos olhos do mercado. Agora faz sentido para vocês essa frase? É uma frase bonitinha, de muita coisa. Se você é o cara que é só do futebol e vem pra cá e não tem essas referências, tu é um mala. Tu vai perder dinheiro pra caramba aqui dentro.
Porque você está concorrendo com o mercado para saber quem sabe mais de futebol. Às vezes um cara chegava comigo e falava assim: o mercado errou. Eu falei: ai, tu jura? Ele errou. Esse cara aqui vai marcar o gol. Esse favorito aqui. Esse é o favorito. O Flamengo. Ele vai marcar o gol sim. É o meu Vascão. Só que o mercado não dá aquela informação. Aí o que acontece? O que o mercado faz com esse cara? Ele pode até acertar. O Vasco pode até vencer, o Flamengo venceu, o jogo que ele não era favorito. Só que a que custo? Ele pagou muito caro para ficar exposto naquela operação. O que é o pagar caro? Ele tomou muito ajuste. Até aquele time dele, que ele disse que estava precificado errado, conseguiu vencer. Então, a gente não está aqui para disputar contra o mercado, para saber quem sabe mais sobre futebol. A gente está aqui para operar e fazer dinheiro. Se tu quer desmoralizar o mercado, o teu esporte é outro. Tu quer fazer outra coisa, tu não quer operar. Para operar, eu preciso entender que o mercado é soberano. E as informações que eu tenho dele aqui são as informações que eu vou levar e como referência e é o que vai me fazer dinheiro. Por quê? Porque digamos que uma equipe está em campo e ela é ruim, ela tá ruim, mas o mercado continua acreditando nela. Mesmo ela não produzindo tudo aquilo, tudo que eu fizer em relação àquilo que o mercado está acreditando vai me trazer controle para a operação, exposições mais longas, ajustes. Então não é o que o cara entrega em campo, é aquilo que o mercado acredita que ele pode entregar. Isso ficou claro para vocês, pessoal? Marcelo colocou ali, ó. Você olha a odd do empate para alguma parte da sua análise? Adivinha, cowboy? Muito. E é isso que eu vou explicar agora. Expectativa de gols. Como é que funciona isso aqui, cara? A odd do empate é quem faz referência à expectativa de vitória do favorito. Aí eu coloquei ali uma odd redonda para facilitar o entendimento. Odd 4. Ela representa 56,56% dos jogos onde o favorito venceu. Ou seja, o favorito foi precificado com odd de empate a 4, em 56,56% dos jogos o favorito venceu. Então eu estou bem em cima do muro em relação à expectativa de vitória do favorito. Isso está claro, pessoal? Isso está claro para vocês? Então, seguinte, odds de 4 até 5 são odds que trazem uma expectativa de médio alto em relação à vitória do favorito. Odds de 4 até 3, expectativa de médio baixo. Odds acima de 5, expectativa alta de vitória do favorito. E odds abaixo de 3, expectativa baixa de vitória do favorito. Beleza? Então o mercado ele classifica assim. E aí vem o grande trunfo. Kefren, mas e se durante o live a odd do empate, durante o jogo, começar a subir de 4 em direção ao 5? Isso, a odd do empate. Significa que a expectativa de vitória daquele favorito está aumentando? Sim. Significa que o favorito está aumentando a expectativa dele de vitória. E para o favorito vencer, ele precisa fazer o quê, gente? Gol. Então, se o mercado está dizendo para mim que a expectativa dele de vitória está aumentando e para vencer ele precisa de gol, o que o mercado está me entregando de graça, pronto e calculado? Um termômetro que mede a expectativa de gol do jogo. Significa que, aos olhos do mercado, o favorito está jogando pra caralho. Muito. Está produzindo oportunidade para gols. Porque o mercado está elevando a expectativa daquele favorito. Se a odd sobe, está aumentando, tá?
Porque quanto mais alta a odd, mais distante é o cenário final do jogo empatado. Beleza? Até aqui, já valeu a pena estar aqui comigo, gente? Porra, me digam aí, mano. Me digam aí, eu falei pra vocês que eu ia surpreender vocês. Então podemos continuar, né? Não há dúvidas por enquanto, né? Vamos seguir. Então agora vamos falar sobre os tipos de movimentos que o mercado vai aplicar neste mercado de match odds, tá? Vamos focar primeiro só no match odds. Movimentações características. Comportamento de domínio. Favorito jogando dentro do modelo esperado e ou dominando, tá? Mais uma zebra jogando abaixo do que o mercado imaginava. A odd do empate, a odd, ela vai estar estabilizada sem grandes ajustes. O mercado acertou. Tá tranquilo. O que foi que eu vi? O Joel colocou ali, mano, só queria estar disponível 100% para prestar atenção na aula. Criança pequena não dá tempo. Eu sei como é, mano. Se eu te falar que tem um hot dog me esperando ali fora, mano, minha mulher mandou uma mensagem aqui perguntando se eu vou demorar. Vai ser um hot frio. Um dog frio ali. Enfim. E se eu pego pra comer aqui, eu vou passar vergonha, né? Vai sujar aqui meu bigode. Ei, um bigode de respeito, hein? Ó. Vou ajeitar a barba, depois eu vou voltar aqui com vocês na próxima aula com a minha barba de cafajeste. Minha mulher pira, mano. Bom, vamos lá. Continuando aqui, ó. Comportamento de domínio seguido de gol. Tô escrevendo um e-book pra vocês. Mano, eu viajo nas ideias, mano. Eu não sei porque eu arrumo essas confusão, não. Do nada ficar lambuzado. Porra, que isso, pô. Então vamos lá. Comportamento de domínio seguido de gol. O favorito está jogando além do que o mercado imaginava e uma zebra jogando também abaixo do que o mercado esperava. Odd do favorito cai, odd da zebra e do empate sobem. Então vamos lá. No primeiro comportamento, o comportamento de domínio, a odd do favorito ela tende a cair. E a da zebra, que também está jogando abaixo do esperado, ela tende a subir. Mas o empate fica ali, ó, tranquilinho. Não tem ganhos em relação à expectativa de gol para aquele comportamento esperado e precificado pelo mercado. Agora, se a odd do favorito cai, a odd da zebra sobe e o empate sobe junto, o mercado está te falando através das odds que naquele momento o favorito ele não está só dominando. Ele está criando oportunidade de gol. É um quase gol que está acontecendo. E o mercado já está acreditando no gol daquele favorito. Aí ele sobe a odd do empate. Tá bom? Seguimos. Aqui é o seguinte. Comportamento under com o favorito. Favorito está jogando abaixo e a zebra também está jogando abaixo do que o mercado imaginava. O que acontece com as odds no match odds? A odd do favorito e da zebra sobem e a do empate descem. A do empate desce. Pô, tô falando errado pra caramba. A do empate desce. Este movimento é o movimento que vai trazer verticalização aonde, senhoras e senhores? Mercado de gols para under. Essa é a hora que o 2,5 chora. Queda. Verticalização total. Este é o movimento que traduz um jogo feio. Ninguém está produzindo nada. O mercado se movimenta desse jeito lá no match odds. Comportamento contra o favorito. Favorito joga abaixo do que o mercado imaginava. Zebra jogando além do que o mercado imaginava. O que acontece com as odds? A odd do favorito corrigindo contra, a odd da zebra caindo e a do empate em platô. Tá?
Aqui tem um detalhe para explicar para vocês. Preste bem atenção no que eu vou falar. Deixa eu voltar para cá porque eu estou metido. Eu consigo fazer movimentações. Aqui tem um detalhe importante passar para vocês. Quando a odd do favorito ela sobe, a da zebra desce e o empate fica em platô, isso não significa que teremos ali uma oportunidade para gols, tá? Isso significa que o favorito que tinha expectativa para marcar gols, ele está sofrendo porque a outra equipe não está deixando ele jogar. Aí você fala, ah, mas então ela está melhor. Não é que ela está melhor tecnicamente a ponto de marcar um gol. Ela está melhor o suficiente para atrapalhar os gols do favorito. Esse cenário também é voltado para o under, tá? Agora, quando que a zebra pode representar perigos? Quando este mesmo movimento acontece, mas este platô da odd também corrige, aumentando a expectativa de gols. Aí o mercado começa a acreditar em um possível gol da zebra. Tá bom? Voltando para cá. Vamos continuar. Você não meteu esse exemplo aqui, não. Você quer me quebrar, hein, Rodolfo? Porra, me ajuda aí, Rodolfão. Vamos seguir adiante. Até aqui tudo ok, pessoal? Podemos? Eu vou pro próximo aqui, peraí. Cadê essa pinóia? Aqui. BTTS. Ambas marcam. O que esse fofoqueiro tem a nos contar? Vamos analisar aqui, ó. A odd muro para o BTTS é a odd a 1.80. Essa é a odd muro, tá, gente? Esse é o range de ganho de confiança que a gente vai trabalhar aqui. Então, assim, ó, vamos lá. Odd muro, que divide expectativa e confiança, é a odd de 1.80. Acima disso eu tenho expectativa, abaixo disso eu tenho confiança. Quanto mais baixa, mais confiança eu vou ganhando. Quanto mais alto, menos confiança eu tenho e apenas a expectativa vai sobrando pra gente. Beleza? Então, olha só. De 1.80 a 1.60, eu tenho um range de ganho de confiança. Abaixo de 1,59, eu tenho confiança. É a famosa tendência que o mercado coloca pra gente. Beleza? Então essa é a tendência. E aí vem aqui algumas informações importantes que eu já comentei, mas vamos lá. O BTTS não, quando precificado em jogos com baixa confiança no favorito, tem relação direta com o jogo under. E o BTTS não, quando precificado em jogos com muita confiança no favorito, tem relação direta com a superioridade esperada em campo, onde apenas o favorito apresenta potencial padrão para marcar gols. É a mesma odd com informações completamente diferentes. Por quê? Porque a gente está correlacionando. Beleza, gente? Ficou claro aí? Posso seguir adiante? Alguma dúvida? Vamos embora. Over. O que foi? Ficar em dúvida? Pera aí, vou voltar aqui. O que acontece? No ambas marcam. Se você não tem um claro favorito, é o ambas marcam. BTTS é o ambas marcam. Tá? Se você não tem um claro favorito e você tem uma odd de ambas marcam ou não com muita confiança, o mercado está dizendo para você que aquele jogo é under. Ninguém marca gols. Mas se você tem um mercado confiante no favorito, com muita confiança no favorito, e o ambas marcam ou não, novamente com odd muito baixa, com muita confiança também, o mercado está precificando ali a superioridade do favorito, dizendo que apenas ele consegue marcar gols, tem competência para marcar gols. Beleza?
Vamos falar do over? Coloca aí, pô. Ok, né? Beleza, fechou. Odd 1.30 do over 1,5 é um muro entre expectativa e confiança. Tá? Esse é o odd muro. Maior do que 1.30, volume de até 2 gols são esperados. Maior que 1.30, mais under, né? Menor que 1.30, condição over, confiança para mais de 2 gols. Por que odd do 1,5, Kevin? Porque nessa odd é a odd que vai trazer pra gente os limites, né? Tá até aqui embaixo, ó. Importante, ó. Por que considerar a odd do over 1,5 e não os outros mercados para mais gols? Porque através do over 1,5 temos o 0-0 como placar presente, apenas em cenário under, garantindo aquela contagem de até 2 gols esperados. Você não consegue fazer essa mesma contagem se você trabalha só com referências em outros mercados de over, tá? Para mim, os outros mercados eles vão medindo a intensidade dos próximos gols. Mas se eu quero ter o cenário claro daquilo que o mercado considera como under e over, é o over 1,5. Ficou claro, pessoal? Vou seguindo. Eu tô com fome. Resultado correto, nosso famigerado CS. CS é a confirmação da leitura realizada entre os mercados correlacionados e um organizador dos eventos que apresentam maior relevância aos olhos do mercado. Galera, seguinte, por que eu analisei todos os mercados e não analisei só o CS? Porque só com o CS eu já faço tudo isso que eu expliquei para vocês. Mas por quê? Porque vocês precisam criar indicadores. E as odds, tudo que eu estou explicando para vocês, vocês conseguem colocar nos indicadores. Olha que coisa legal. Então, por isso que eu estou explicando para vocês assim, de maneira muito mastigada, muito tranquila, né? Muito claro. Beleza? E aqui eu analiso em 2 etapas, que vocês já presenciaram isso diversas vezes, né? Eu primeiro analiso na etapa 1 os placares, ou seja, só os placares, e depois na etapa 2 eu analiso as possíveis goleadas, porque são 2 informações completamente diferentes. Qual é o meu teto de confiança no CS? Odds precificadas até 10. Abaixo de 10 eu tenho confiança do mercado. Acima disso, eu vou para expectativa. Só expectativa. Tá? E aí eu entendo. Eu amar, por exemplo, no over 1,5 eu peguei informação lá de que era para até 2 gols. Então, abaixo de 10 precisam estar contidos somente os placares que somam um volume máximo de até 2 gols. Qualquer placar diferente disso é indicador pro live. Do que aquele jogo pode se transformar. Este jogo tem potencial para ser mais over. Ele não está presente na correlação aqui, mas a informação está aqui, o mercado está me dando. Então ele tem potencial. É como se eu chegasse pro mercado e falasse assim, mercado, conta pra mim aí, cara. Quanto é que termina esse jogo? Aí o mercado fala, não sei. Aí tá tudo equilibrado lá, tudo em dúvida. Aí você fala assim, ô mercado, vou te fazer um carinho aqui, hein? Diz pra mim aí. Mas digamos que hipoteticamente você possa chutar. Quem pode fazer um pouco mais? Aí o mercado entrega essa informação pra gente. Se eu fosse o mercado e eu fosse chutar quem poderia ganhar mais confiança, este alguém é esse aqui, ó. Aí ele vai e passa para vocês ali os placares em uma outra zona de precificação onde há mais dúvida do que certezas. Então tudo que está abaixo de 10 entra nesse contexto e esse é o contexto em relação aos demais placares ali que podem estar presentes também. Na etapa 2, análise das possíveis goleadas. Zona de expectativa. Rapaz, aqui é interessante demais. Odd vai de 12.5 até 20. E zona de confiança, as odds estão sendo precificadas abaixo de 12.5. Beleza? Então, o que está abaixo de 12.5 já traz confiança. O mercado realmente acredita que aquilo ali pode acontecer, tá? E o que está entre 12.5 até 20, o mercado trabalha nessa condição de confirmação ali, dúvida pro live. Ele vai trabalhando aquilo ali como termômetro para estar pontuando. E dessa forma, nós temos a visão
geral para tudo aquilo que o mercado acredita no FT. Ou seja, o mercado, ele precifica, ele te entrega aquele modelo de precificação se baseando no quê? Ele está precificando o final do jogo. Ele está contando para você como o jogo termina. Então tudo que está lá é apenas o palpite, né, entre aspas, do que o mercado acredita para o final do jogo. E aí o nosso trabalho, ao ler essas informações, é ter referência para saber como o mercado vai conduzir essas informações em relação às suas expectativas e confianças durante o live. E esta é a minha primeira aula de hoje para vocês sobre leitura de mercado. Beleza? Eu vou encerrar a gravação, vou falar com vocês e vou comer o meu hot dog. Só um pouquinho.